Gênesis capítulo 37, versículos 6 ao 8, que diz assim: E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estavam atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Pois isto ainda. Mas o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Quem pode glorificar a Deus por esse texto? Podem tomar o assento, queridos. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero vos falar sobre o tema revitalizando os seus sonhos no tempo de Deus. Para a introdutória desta minha fala, eu lembro-me aqui de uma história que era contado, os antigos sempre diziam que um menino tinha um desejo muito grande de crescer rapidamente. E houve um período ali de alguns dias em que ele chamava o seu pai e dizia para o seu pai: Pai, quando é que eu vou crescer, que eu vou ficar grande, que eu vou chegar à estatura que o Senhor tem? O Senhor é um homem alto, é um homem grande, eu não vejo a hora de crescer. E o pai disse: Fica tranquilo, meu filho, você vai crescer, quem sabe vai ser até maior do que seu pai, mas não é do dia para a noite, é com o tempo que você vai crescer. Você ainda tem que passar por muita coisa para chegar ao tamanho de seu pai. E então, naquela noite, ele ouviu aquelas palavras, deitou, dormiu, teve um pesadelo e atravessou na cama. E quando acorda no outro dia, atravessado na cama, ele estava com os pés para fora da cama, todo atravessado, ainda meio com sono. Acordou e começou a gritar ao pai dele: Papai, papai, eu cresci. E quando seu pai vem vê-lo, ele estava atravessado na cama e ele diz: Não, meu filho, você não cresceu. Você está atravessado na cama. Então, queridos, eu entendo que tudo para nós existe um tempo de Deus para as nossas vidas. Observe que José teve este sonho. E quem sabe, para muitos sonhar, e até mesmo para ele, poderia, quem sabe, José ter pensado que logo este sonho se cumpriria. Quem sabe você que está aqui nesta noite tem sonhos, tem planos, tem projetos. E a ansiedade pode atrapalhar você, mediante o momento em que você precisa trabalhar no processo para que os sonhos de Deus venham se cumprir na sua vida. Existem pessoas que, por causa da ansiedade, eles fazem coisas que acabam atrapalhando o desenvolvimento dos seus sonhos. Agora, um personagem bíblico que nós podemos aprender e muito com ele, no que é vivenciar as promessas, sonhos, planos de Deus em sua vida, dentro do tempo do kairós de Deus, foi José. José teve a maestria de vivenciar cada momento que Deus proporcionou na sua vida. Em nenhum momento ele colocou o carro à frente dos bois. Em todos os momentos, José soube viver o tempo de Deus. Até mesmo quando veio oportunidades para que ele viesse errar, ele vigiou e manteve a fé nas promessas de Deus.
Não foi fácil para José, porque a leitura que fizemos já logo apresenta seus irmãos o odiando cada vez mais, por causa de seus sonhos, visões. É bem verdade que o pai declaradamente dizia que amava mais do que todos os seus irmãos, fez uma túnica de destaque para ele de várias cores, e José agora é perseguido, é odiado pelos próprios irmãos. E eles agora vão investir contra José, eles agora vão se levantar contra ele. Na verdade, os primeiros e maiores inimigos que ele teve de seus próprios sonhos foram seus próprios irmãos. José agora teve que vivenciar uma vida difícil, porque seus irmãos levantaram-se contra a sua própria vida. O texto vai continuar falando da história do mesmo, e houve um momento em que José vai levar comida para os seus irmãos, e eles então resolvem arrancar dele a túnica de várias cores, a túnica de destaque, o presente que ele havia ganhado de seu pai. E após isso, lançam ele dentro de uma cisterna. E nessa cisterna agora, que segundo historiadores tinha de 5 a 7 metros de profundidade, e também, com certeza, quando o lançaram, a mesma estava seca, não havia água dentro dela. José está lá dentro dessa cisterna e os irmãos bolando um plano para, na verdade, tirarem a vida de José. Observe que Deus nos faz promessas. Você com certeza tem vários sonhos, planos e projetos, mas até estes planos e projetos e sonhos se concretizarem, você vai encontrar obstáculos do início ao fim da caminhada. Está ele agora dentro daquela cisterna, quem sabe gritando pelo pai biológico, mas o pai biológico não estava lá para arrancá-lo da cisterna. Quem sabe ali José estava desesperado, sem saber o que fazer, sabendo que seus irmãos, a verdadeira intenção deles era tirar a sua vida, porque não suportavam mais ouvir os sonhos que José tinha, que nos sonhos destacava ele perante seus irmãos, colocava ele como superior aos seus irmãos, e eles não gostavam nem um pouco dos sonhos de José, nem mesmo de o pai declaradamente manifestar seu amor maior por este filho, por nome de José. E nesta cisterna, nós podemos tirar e exaurir daqui algumas lições. Houve um tempo, houve um período que ele permaneceu dentro dessa cisterna. Houve um período em que até eles decidirem o que fazer com José, ele ficou ali algumas horas dentro desta cisterna. E eu fico a imaginar que naquele momento, foi o momento em que Deus achou por bem de cortar o cordão umbilical de José. Porque José era amado de seu pai e amava o seu pai biológico. Ele era fiel ao seu pai, a sua paternidade terrena desta terra, mas José também tinha uma intimidade com Deus extraordinária. E a partir do momento que ele entra naquela cisterna, o cordão umbilical é cortado, ele é desligado do seu pai terreno, mas aprende a se aprofundar no relacionamento com o Pai do céu. Oh, aleluia! Naquele momento, daquela cisterna em diante, ele ficaria anos e anos sem ver o seu pai biológico, sem a ajuda do seu pai biológico, sem ganhar presentes do seu pai biológico,
sem ganhar o abraço, o carinho, o afago do seu pai biológico, paterno, terreno, da terra, aquele que lhe gerou. Mas daquela cisterna em diante, José aprendeu a pegar na palma da mão de Deus e a caminhar com Deus. Este momento é o momento de desligação da terra, mas o momento de uma ligação com o céu extraordinário na vida de José. Daquela cisterna em diante, José aprende a ter uma maior intimidade com Deus. E eu quero aqui já aplicar isso para você. Não fique triste quando algumas pessoas te deixam no meio do caminho. Sim, por algum período de tempo, Deus permite pessoas passarem na nossa vida, serem amigos, serem colegas, mesmo quem sabe alguns familiares te estenderem a mão, te ajudarem, mas haverá um período da tua vida que tu vai ter que aprender a depender de Deus, a confiar em Deus, a viver 100% na presença de Deus, a caminhar com Deus, a ter intimidade com Deus, a ser amigo de Deus, viver uma vida em Deus, porque Deus nos ensina a viver uma vida de fé, uma vida de revitalização da nossa fé. Você precisa avivar a tua fé, renovar a tua fé, revitalizar a tua fé nos planos e promessas de Deus. Entenda isso. Deus quer te ensinar a depender dEle. Não fique bravo com quem saiu da sua vida. Agradeça pelo período que ela permaneceu na sua vida. Se alegre no período de tempo que outras pessoas adentram na sua vida, porque tudo são fases, ciclos, tempos que Deus nos ensina. E quem sabe você está me ouvindo nesta noite e está em fase de cisterna na sua vida. O que é fase de cisterna? Desligar de pessoas da terra, para você ter mais ligação com o céu. Cisterna dói, cisterna machuca, cisterna não é fácil, porque muitas das vezes nós temos costumes de crer mais naquilo que vemos, que sentimos, que abraçamos, que apalpamos, que presenciamos, do que aquilo que não vemos. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê no Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Deus quer ser seu amigo e andar contigo diariamente. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer que a sua sensibilidade espiritual cresça, fique aguçada, fique ampliada, a sua visão espiritual seja aberta e você venha aprender a depender dele 100%. A cisterna nos ensina, a cisterna nos faz ser mais dependentes de Deus. O pai biológico não pôde estar dentro daquela cisterna para socorrê-lo, mas a presença do Pai do céu estava lá. Uramande kandaramachandaraia. Há momentos na tua vida que as pessoas que tu mais ama, crê e confia nessa terra não poderão estar lá para te ajudar ou para te estender as mãos, mas Deus estará com você em todos os momentos da tua vida. Ele entra na cisterna contigo, Ele entra no vale contigo, Ele entra na prova contigo. Ele mesmo disse: quando tu passares pelo vale da sombra e da morte, eu, o Senhor, passarei contigo.
comigo. Jesus Cristo disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Disse Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não te deixa, Deus não te larga, Deus não te abandona, Deus não te decepciona, Deus não te frustra. Deus está 24 horas por dia contigo. Ele está presente, Ele está em todos os lugares, em todos os momentos com você. Quem crê que Deus não te abandona? Cisterna é lugar de aprendizado, e sempre é necessário passarmos por cisterna para aprendermos a dependência de Deus. Quando nós aprendemos a dependência de Deus, tudo fica melhor, tudo fica mais claro, tudo fica mais firme, tudo fica mais nítido, tudo fica mais esclarecido, tudo fica mais nivelado. Deus quer te ensinar a depender dEle, ser amigo, ser amiga dEle, ter intimidade com Ele. Oh, pega na mão dEle hoje e diz: Deus, me ensina a depender única e exclusivamente de Ti. Cisterna não vem para te matar, cisterna vem para te ensinar a depender mais do Deus que te fez promessas. Quantos aqui têm promessas de Deus em sua vida? Quantos aqui acreditam que as promessas vão se cumprir? É interessante o intento dos irmãos de José para com ele, porque arrancaram a túnica dele, mas não serviu em nenhum deles. O que é para você não serve para mais ninguém. O que Deus prometeu para você, pode ter em olho gordo, pode ter em inveja, podem tentar levar na mão grande, mas não vão conseguir, porque o que Deus prometeu para você é para você e ninguém vai tomar. Podem fazer macumba, umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra, feitiçaria, praguejamento, maldição. Não adianta, que ninguém vai tomar aquilo que Deus colocou na palma da tua mão. O que é teu, ninguém tasca, ninguém toma, ninguém tira. A tua família está na palma da mão de Deus, o teu casamento está na palma da mão de Deus, o teu trabalho está na palma da mão de Deus, os teus negócios estão na palma da mão de Deus. Tudo aquilo que Deus te deu é teu e não serve para mais ninguém. Quantos aqui acreditam nisso? Glorifique o nome do Senhor. Ao momento em que ele é tirado da cisterna, e quando pensa que seus irmãos vão parar com seu intento, eles vendem ele como escravo por algumas moedas. Entenda que ele era chamado por Deus, escolhido por Deus, e infelizmente desvalorizado pelos irmãos. Tem gente que vale muito para Deus, mas não vale nada ou quase nada para as pessoas que têm ciúmes e inveja delas. Ei, não meça o seu valor por aquilo que os invejosos dizem a teu respeito. Jesus morreu na cruz para te salvar. Você vale muito mais do que esse mundo inteiro de prata, de ouro, de dinheiro, porque o preço que fostes comprado, comprada, é preço de sangue na cruz do Calvário. Você tem muito valor. Não importa se existem pessoas que deveriam te valorizar e não te valorizam. Isso faz parte dos espinhos que temos que trilhar em meio à chamada da vida. Ele agora é levado pelos ismaelitas para a senzala dos escravos, comprado por Potifar.
chega na casa de Potifar como escravo, mas a Bíblia diz que Deus era com José. A Bíblia diz que Deus era com José. A Bíblia diz que Deus era com José. Se tem uma história que você lê por algumas vezes, esta frase é a história de José. Deus era com ele. Mesmo na cisterna, Deus era com ele. Vendido como escravo, Deus era com ele. Comprado como escravo, Deus era com ele. E aonde José colocava a mão, prosperava. Onde José colocava a planta dos pés, Deus abençoava. Não importa o mal que fizerem para você, se você tem a bênção de Deus na sua vida, aonde tu colocar a tua mão, Deus vai prosperar. Aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus vai abençoar. Ei, é noite de você revitalizar a tua fé em Deus, porque em você está a dádiva da bênção de Deus, e você prosperará por mais que alguém tente contra a sua vida. Deus vai mudar a tua história, e Deus vai te abençoar aonde você estiver. Potifar, vendo que ele era um escravo diferente, porque quem tem Deus é diferente, quem teme a Deus é diferente, quem obedece a Deus é diferente. Ele agora o promove, faz dele mordomo da sua casa. Depois de Potifar era José. José coordenava tudo, José administrava tudo naquela casa. Quem sabe José já estava pensando, será que agora que as promessas vão se cumprir, está tudo soprando a meu favor, está tudo muito bem, está tudo muito fácil agora, está tudo muito perto. Mas o inimigo das nossas almas, mais uma vez se levanta para tentar acabar com a fé de José. O diabo entra na mulher de Potifar e ela quer ele. Deita-te comigo. E ele disse, não posso pecar contra o meu Deus e nem contra o meu senhor Potifar. Ali ela investe contra ele, e você conhece a história. Arranca a túnica dele, ele sai correndo. E depois ela o acusa de uma forma falsa e mentirosa. E aquele que estava indo de vento em polpa agora vai parar atrás das grades, na prisão. Mas mesmo assim ele não perdeu a sua fé. Mesmo assim o diabo não conseguiu roubar a fé de José. E lá dentro daquela prisão, a Bíblia diz que a prisão começa agora a prosperar com a presença de José. Oh glória! Não adianta, todo o mal que fazem para ungido de Deus, para uma ungida do Senhor, para aquele a quem Deus escolheu abençoar, oh aleluia, ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Quem crê que a bênção de Deus está na sua vida, aquela prisão ele conhece um padeiro, um copeiro, ambos sonham, ele interpreta os sonhos. O padeiro lhe diz que vai morrer e morre. O copeiro diz que vai voltar a servir vinho para o rei, volta a servir, porque José tinha intimidade com Deus. E ele diz, lembra-te de mim quando chega lá. Mas o copeiro demora, porque nós não dependemos do copeiro, nós não dependemos do homem. Quem tem chamada de Deus depende de Deus, anda com Deus, vive para Deus, e é Deus quem supre tudo nas nossas vidas. Quando chega a hora de Deus abençoar José, quando chega o tempo de Deus na vida dele, o rei agora começa a ter pesadelos. 7 vacas magras devoram 7 vacas gordas, 7 espigas de milho secas devoram 7 espigas de milho granadas. E o que acontece? Chama magos, chama adivinhos, chama sábios, chama todo mundo, e ninguém consegue decifrar o sonho. O rei já estava irado, e alguém diz, lá na prisão tem um camarada que interpreta sonhos.
Manda chamá-lo. E quem imaginava que José estava acabado da prisão, agora ele está diante do rei. O rei disse: ninguém interpretou, porque o que é para você, eu vou repetir, o que é para você ninguém vai tomar. O que é para você ninguém vai decifrar, ninguém vai interpretar. O que é teu e está reservado para a tua vida. Ora manassurianda lamanaias. Por isso revitalize a tua fé nos teus sonhos, porque vai se cumprir o que Deus falou. Sabe o que eu acho mais interessante? Para finalizar e orar por você. O rei conta os sonhos para ele. O rei faz promessas para ele, que se ele interpretar o sonho, ele vai ter tanta bênção. E eu acho tão lindo a resposta de José. A humildade de José. A simplicidade de José. Quando ele disse: o meu Deus me der a interpretação, eu entregarei ao rei. Mesmo na prisão, mesmo no Egito, numa terra idólatra, ele colocou o Deus dele em primeiro lugar. Ele mantinha a fé dele viva no Deus que um dia deu sonhos para ele. Ele estava com a sua fé vivificada nos seus sonhos e no Deus a quem o prometeu quando ele ainda era um jovem. Ele vem, entrega a revelação. 7 anos de muita fartura, rei. 7 anos de muita miséria. Vai precisar de alguém para administrar, estocar alimentos, os 7 anos de fartura para passar os 7 anos de miséria. O rei levanta, pega o cetro e aponta para José e diz: qual homem melhor do que você, que o Espírito de Deus habita e te dá tal revelação? A partir de hoje, tu serás o governador do Egito. Oh, lamanto e decomanaia súbria. Levante a tua mão para o céu. Eu vou profetizar na tua vida em o nome do Senhor Jesus. O tempo de Deus está chegando para a tua vida. Passe pelas provas dando glória a Deus. Passe pelas incompreensões dando glória a Deus, porque Deus vai mudar a tua história e cumprir as promessas que Ele te fez. Pastor, eu estou sendo invejado, invejada, caluniado, caluniado, incompreendido, injustiçado, injustiçada, estou passando cada luta, cada vento, cada prova, cada aflição, cada tribulação. Pastor, estou passando tanta coisa. Então é porque tu tem promessa de Deus, porque assim foi na vida de José. Mas um dia Deus honrou ele, cumpriu as promessas dele em sua própria vida. As promessas de Deus irão se cumprir na tua vida, queira o diabo ou não, queira os invejosos ou não, queira os caluniadores ou não, queira os opositores ou não. Deus me enviou aqui para te dizer: revitalize os teus sonhos, porque eles irão se cumprir, se concretizar, se concluir, se fazer jus, se materializar. Vai acontecer e tu vai vir aqui dar o testemunho para a glória de Deus. Quem crê nisso, levante a mão e dê um brado de glória para Jesus. E se tu crê de verdade, dê um aplauso bem forte para Ele.